Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o autismo e linguagem, e para investigar o paradoxo entre os prejuízos de linguagem e a preservação das habilidades musicais no autismo, estudos utilizaram ressonância magnética funcional e tensor de difusão de imagem para avaliar ali a organização estrutural e funcional dos sistemas neurais que normalmente são compartilhados pelo processamento de linguagem e também da música. Então, os estudos utilizando o método de tensor de difusão de imagem refletem transmissão possivelmente menos eficiente de informações em uma série de regiões importantes do cérebro, certo? E os estudos, então, recentes mostraram que o fascículo arqueado, cápsula extrema e o fascículo uncinado, eles podem estar envolvidos na linguagem e no processamento da voz, e possivelmente na integração das funções auditivas e motoras bilateralmente. Em relação às áreas de linguagem, sabe-se que as duas regiões centrais elas consistem em uma região anterior com um centro de giro frontal inferior à esquerda e uma região posterior, área de Wernicke, com um centro no giro temporal posterior, médio e superior à esquerda. Essa área de Wernicke, ela reconhece ali os padrões de sinais auditivos e interpretados até obter conceitos ou pensamentos, enquanto a área de Broca, ela verbaliza um pensamento, convertendo os sinais nos padrões de ativação neural necessários para a produção da fala. Ambas as áreas de linguagem em indivíduos autistas, elas têm uma ativação reduzida durante todo esse processo de linguagem. O uso da ressonância magnética funcional, estudos aí compararam, o padrão de ativação nas áreas de linguagem entre os indivíduos com autismo de alto funcionamento e também controles em uma tarefa de compreensão de uma sentença escrita. Bom, vamos falar também sobre a preservação das habilidades musicais em indivíduos com autismo. O grupo com autismo, ele apresentou uma ativação maior na área de Wernicke, mais uma diminuição da ativação na área de Broca. Em compensação, a área de Broca, ela foi ativada mediante a realização de atividades relacionadas à música, como por exemplo cantar ou fingir que toca ali um instrumento que envolve, claro, uma ligação entre as regiões frontal e temporal que contém neurônios espelho. Embora tradicionalmente considerada a área da linguagem mais importante no cérebro, as funções da área de Broca elas estão limitadas à linguagem. Um estudo recente de neuroimagem analisou a ativação de determinadas áreas cerebrais relacionadas à imitação através da reprodução de movimento dos dedos e foi verificado aí a ativação do giro opercular mediante a observação da ação e imitação. Essa área ela possui neurônios espelho que provavelmente permitem aí entender uma ação observada. Assim, demonstrou-se a importância dessa região para a compreensão, para a aprendizagem de sequência motora, observação e preparação de ação e também imitação. O recrutamento de uma região comum para uma tarefa de linguagem e também de imitação, ela pode indicar que essa região ela é importante, preditor de sequência na produção de linguagem e compreensão. Além disso, os autistas eles tendem a se concentrar mais na informação perceptiva e não na informação linguística da fala, quando comparados aí com indivíduos com desenvolvimento típico, o que pode contribuir para os déficits de linguagem e comunicação. Então, os indivíduos autistas, eles são incapazes de processar as informações que são dadas em uma frase, mas eles conseguem abstrair todos os componentes musicais com afinação, timbre e ritmo. Esses resultados, em partes, eles podem estar relacionados ao processamento da fala e é pensado para
envolvem principalmente a discriminação da mudança de sons de banda larga rápida, enquanto mudanças tonais na música são pensadas para ocorrer em uma escala de tempo muito lento, ok? Atividades de imitação. Sincronização, elas podem ajudar no tratamento aí do autismo? Bom, tem sido sugerido que essas atividades com músicas que envolvem a imitação, a sincronização, elas possam aí envolver regiões do cérebro que se sobrepõem com as regiões que contêm neurônios espelho e podem ser particularmente úteis para o tratamento do transtorno autista. Dada a ligação entre o sistema de neurônios espelho e a imitação, tem sido sugerido que a imitação poderia ser incorporada como uma parte de um programa de intervenção para os indivíduos com autismo. Após as sessões repetidas de imitação, crianças com autismo elas passaram menos tempo na atividade motora e mais tempo iniciando interações sociais. Então, os benefícios de uma imitação na produção da fala expressiva já é evidente em qualquer forma de mapeamento auditivo motor. A intervenção ela envolve sessões de tratamento intensivo que consistem em vários testes onde o paciente limita movimentos orofaciais e frases entoadas pelo terapeuta. Provas convergentes de estudos de neuroimagem da função da linguagem e estudos de integração sensório-motor apontam para uma forte ligação entre as regiões do cérebro envolvidas nas funções de linguagem e também no sistema de neuros espelhos. Evidência anatômica mostra que essas duas funções elas são subservientes, por algumas estruturas neurais comuns. Em contraste com as habilidades linguísticas prejudicadas em indivíduos autistas, a estimulação auditiva passiva na ressonância magnética funcional resultou num aumento da ativação do giro frontal inferior e o aumento da conectividade funcional do giro frontal posterior. Esses resultados consistentes indicam aí uma preservação dessas habilidades musicais no autismo e confirmam a ativação aumentada e diminuída nessas mesmas regiões do cérebro que em respostas aí à música e também à estimulação verbal receptivamente. Atividades motoras, como tocar um instrumento, não apenas atraem o interesse de crianças, mas também envolve uma rede motora, uma rede sensorial que controla ali os movimentos orofaciais e articulatórios da linguagem, certo? Vejam vocês que através desses estímulos então musicais, áreas sensoriais e uma área motora frontoparietal foram ativadas, incluindo, claro, ali a área de Broca, a região pré-motora, o sulco intraparietal e a região parietal inferior, confirmando assim a existência de um circuito envolvendo aí atividades auditivas e motoras. O som produzido por um instrumento também pode facilitar o mapeamento auditivo motor, que é fundamental para a comunicação verbal e significativa. O mapeamento auditivo motor envolve 3 componentes principais: o canto, a atividade motora e também a imitação. E este treinamento ele usa um conjunto ali de tambores afinados para envolver ambas as mãos em atividade rítmica e facilitar ali o mapeamento auditivo motor. Cantar, claro, mais do que falar. É reconhecido e é conhecido aí por envolver uma rede bilateral de reciprocidade entre as regiões frontal e temporal, que contém ali alguns componentes do sistema de neurônios espelho. E a imitação, por meio de um treinamento repetitivo, facilita a aprendizagem e altera ali as respostas do sistema de neurônios espelho. E apesar de dificuldades de linguagem em autistas, habilidades musicais são frequentemente preservadas. Paradoxalmente, as regiões cerebrais associadas com essas funções normalmente se sobrepõem, permitindo a investigação do discurso e a organização neural de apoio à música no autismo. Sistemas neurais sensíveis à fala e à música
foram comparados entre autistas de baixo funcionamento e controle, usando estimulação auditiva, passiva, durante, claro, a ressonância magnética funcional e também de uma imagem por tensor de difusão. A ativação no giro frontal inferior esquerdo, ela foi reduzida em crianças com autismo relativamente aos controles durante a estimulação de fala, mas era maior do que os controles durante a estimulação musical. Olha só, hein, pessoal? Por hoje é só e até mais!